Em 1939, os alemães invadiram Lodz, na Polônia. Obrigaram todos os judeus a viver numa pequena parte da cidade que chamavam de gueto. Eles construíram uma cerca de arame farpado em volta dela e colocaram guardas nazistas para que ninguém saísse dali. No gueto de Lodz viviam 270 mil pessoas. Em 1945, a guerra acabou. Os alemães se renderam, o gueto foi libertado, dos prisioneiros, um pouco mais de 4 de milhão. Apenas 800 saíram com vida. Entre os sobreviventes havia 12 crianças. Eu era uma delas. Silva Perlmutter. Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje é o vídeo sobre o livro Estrela Amarela, de Jennifer Roy. Será uma mistura de resenha no início e no final do vídeo irei fazer um comentário pessoal sobre o que eu achei do livro. A narrativa é contada em primeira pessoa, onde uma criança, por volta de 4 anos e meio de idade, vai contar a sua história. Ela conta que, certo dia, na cidade de Lodz, na Polônia, aparece o exército nazista, né? Os alemães invadem Lodz e começam a, de certa forma, oprimir os judeus. Dentre esses judeus estava a família dela. A família dela é composta pelo pai Isaac, a mãe eu não lembro agora o nome, a narrativa fala pouco, ela chama mais de mamãe, mesmo mãe, e a sua irmã mais nova chamada Dora. E eles têm sua vida totalmente transformada, totalmente atingida pela invasão nazista em Lodz, na Segunda Guerra Mundial. Então o livro se passa por volta de 1940 aí, né, na Segunda Guerra Mundial, 39, 40 por aí. E é uma narrativa bem emocionante. No início, os nazistas chegaram na cidade de Lodz e simplesmente pediram para que os judeus ficassem em suas casas. Logo em seguida, eles fizeram com que os judeus vestissem um casaco laranja e colocassem sobre ele uma estrela amarela, tal qual está aqui no livro. Desde então, os judeus, as crianças não podiam mais ir à escola e em um certo momento eles fazem um gueto e transferem todos os judeus que moravam em Lodz, né, na Polônia, para este gueto. E lá a história começa a se transformar. Nós percebemos, né, a história pela visão dessa menina chamada Silvia, de tendo a sua vida transformada e ao mesmo tempo ela tentando entender o que estava acontecendo no mundo e por sua vez na vida dela, né, que interferência tinha aqueles fatos na vida dela. É uma narrativa muito delicada, muito apaixonante e muito sensível, né? É um narrador em primeira pessoa falando da visão de uma criança, não é isso? Então é uma história bem sensível, bem emocionante, como praticamente todas as histórias que relatam o Holocausto são. Este não seria diferente porque este relato é uma história verídica. Silvia realmente existiu com a sua família e eles foram sobreviventes, né, do grande holocausto, da destruição da Polônia. Minhas impressões de leitura. Neste momento, talvez eu solte alguns spoilers da história, então quem quer saber somente o resumo, para por aqui. É importante você saber que o livro é narrado em primeira pessoa por uma menina chamada Silvia. Ela vai contar a história dela, né, a partir do momento em que os nazistas invadem Lodz, na Polônia, e ela vai contar a sua experiência dentro do gueto, tudo que ela vivenciou e posteriormente como ela é salva. A história é apaixonante, dá para todas as idades ler, desde um adulto a uma criança, tranquilamente ler, sem muita violência. É uma narrativa muito aconchegante, emocionante e linda. Então eu super recomendo. A partir de agora eu vou falar das minhas impressões de leitura, por isso poderá haver spoiler, então eu aconselho que vocês não vejam mais quem não quer saber de nada sobre a história, ok? Esse livro mexeu muito comigo. Eu estou trabalhando a temática do Holocausto com meus alunos do 9º ano, né, da Escola Estadual José Pinheiro. Então assim, eu li este livro durante essa semana, né, essa semana passada, durante os intervalos que os alunos estavam fazendo atividade, eu dei os 3 primeiros capítulos para eles lerem. E eles escreveram até algumas resenhas e eu vou terminar de ler o livro com eles.
eu li na sala de aula e para mim foi muito difícil terminar de ler, porque quando eu estava assim, principalmente no final, quando eu estava em alguns momentos eu queria chorar, me emocionava a narrativa, então assim, mexeu muito comigo. Apesar de que às vezes as pessoas... primeiro porque a narrativa do Holocausto ela é impressionante por si só. É muito louco como uma pessoa, como Adolf Hitler, decide se levantar para matar uma nação, não somente os judeus. Aqui na narrativa, ela vai falar na página 51, a quantidade de ciganos que também foram perseguidos pelos judeus na cidade de Lodz. E aí é interessante você perceber isso, né? Que ela dá esse comentário um pouco maior. Sobre as minhas impressões de leitura, eu super recomendo. Sou apaixonada, amei a narrativa. Mas, assim, eu já disse que quem não quer saber de spoiler não assista, mas eu gostaria de comentar nisso, deixar registrado neste vídeo, como eu me senti feliz, né? E ao mesmo tempo encantada com algumas experiências da narrativa. Primeiro, eu me apaixonei pelo pai de Sylvia. O pai de Sylvia, em vários momentos da narrativa, ele é extremamente esperto para salvar a filha. Porque em alguns momentos, os nazistas pegaram vários judeus para enviar nos trens para os campos de extermínio. O pai dela era muito inteligente e nunca confiava na palavra dos judeus, dos nazistas, e conseguiu salvar a Sylvia de muitas situações. Uma delas é quando ele cava um buraco os nazistas estão pegando as crianças judias, né? Porque criança dá trabalho, não trabalha e logo tem que morrer para acabar, né? Os nazistas tinham essa percepção. E o pai dela, a primeira coisa que ele faz assim, de extraordinário é cavar um buraco no cemitério e salva a menina, né? E de repente ela até quer chorar e tudo mais, porque para uma criança, né? É complicado, mas aí depois você vê que várias crianças estavam escondidas ali, até o momento em que os nazistas conseguem descobrir. Há outro momento também, que já no final da narrativa, quando está perto de terminar a guerra, os nazistas fazem uma lista para dizer quem vai para o campo de extermínio e quem vai ficar trabalhando, limpando o gueto. E é interessantíssimo, porque o pai de Sylvia pega logo um saco com não sei quantos quilos para mostrar que tem força. E os nazistas permitem que ele fique no gueto, que ele não vá para o campo de extermínio. Mas ele pega e diz que só vai para ficar se ele permitir a família. Aí a família toda, Dora, né, que é a irmã mais velha, o pai Isaac e a mãe são adultos e têm saúde, mas Sylvia tem por volta de 7 a 8 anos, dá para entender, acho que é 8 anos na narrativa. E ela não é permitido que ela fique trabalhando no gueto, ela tem que ir para o campo de extermínio. O pai simplesmente recusa ir na lista, mas ele observa, né, o ambiente, o lugar, e vê que não tem muito, os alemães estão poucos e não tem muito domínio sobre a lista. Então a lista é mais o medo, o pânico, o terrorismo psicológico que eles colocaram nos judeus. Então o pai, percebendo isso, ele não segue a lista, ele simplesmente diz que está na lista, ele é a família, deixa Sylvia e mais o seu primo em um determinado lugar. Quando ele entra dentro do prédio, ele consegue arrumar uma senhora lá para fazer uma cena muito interessante, e aí ele salva as crianças. E aí de repente esse pai, né, Isaac, ele não se contém só em salvar a filha dele. Ele vai lá no trem durante o momento, né, dessa lista que o pessoal vai e tenta resgatar várias outras crianças. Mas poucos pais confiam no Isaac, que é o pai de Sylvia. Mas algumas crianças ele consegue salvar. A narrativa é muito linda. No final, foi difícil terminar, porque, gente, quem não quer saber não assiste, né? Não assiste o vídeo. No final, logo no início da narrativa, ela remete à estrela amarela que está na capa. E ela diz que se incomoda, porque aquela marca é a marca do sofrimento dela, ela é perseguida porque ela é judia. No final da narrativa, os russos estão bombardeando Lodz, né? Que a ordem era para matar tudo. Diante do bombardeio, né, o pai de Sylvia tem uma ideia de ir para um pátio lá, né, que tava para eles verem que não eram alemães e não bombardearem. Então todos os judeus ficam naquele pátio lá e de repente os russos tacam bomba em tudo que é lugar de Lodz. E eles param de tocar bomba justamente naquele pátio, né?
E é muito triste a narrativa assim, porque ele se encolhe e horas a fio, aquelas bombas, babá. De repente, quando os alemães vêm, é muito radical mesmo essa parte, porque ela, Sylvia, né, contando pelo olhar da criança, né, que vem aquele russo, né, aquele russo no cavalo, um alazão lindo, né, cavalgando e tal, e de repente chega perto dela, chama as crianças, dá chocolate, ele fica impressionado porque tem crianças vivas naquele gueto, e aí de repente o pai de Sylvia vai conversar, né, com esse judeu. Sim, gente, outra coisa que me deixou muito emocionada. Na hora das bombas, né, que estavam jogando no gueto, o pai de Sylvia começa a cantar, né, um hino na língua, na judaica, no aramaico, sei lá, esqueci. Acho que é aramaico. Ele começa a cantar e é lindo assim, né? Você se emociona, e as bombas rolando e eles cantando. E aí, Sylvia até fala em questão de milagre, que espera que o milagre aconteça, porque eles estavam jogando muito próximo às bombas. No fim das contas, eles são salvos, né? Um milagre, vem os russos lá nos cavalos, né? Até eu achei, enquanto os nazistas eram de moto, aquelas motos, né? Motocicleta pra lá, lá vem os russos com os cavalos. De repente, quando o pai de Sylvia vai conversar com um dos soldados, ele volta e conta o que aconteceu, que é simplesmente lindo, gente. O nome do livro Estrela Amarela tem um significado. Porque ele conta que a ordem era para destruir tudo em Lodz, né? Tudo. No gueto também. E aí, eles, quando o holofote bate no grupo de judeus no pátio, a estrela amarela brilha, a estrela de Davi brilha. Então, um dos soldados que estavam em cima, né, no helicóptero, no helicóptero lá bombardeando, ele era judeu e ele percebeu o símbolo, né, judaico, que era a estrela amarela. Ou seja, aquilo que incomodava tanto a narradora, né, a menina Sylvia, que era o símbolo do judaico, a estrela de Davi de 5 pontas aqui, foi justamente o que salvou aquele grupo de judeus. Foi um certo milagre, sim, foi um milagre. Então eu me emocionei muito com a história. Eu até agora estou muito feliz em ter lido esse livro, porque me ensinou mais sobre solidariedade em meio ao caos. Sempre manter o amor, a fé e a compaixão, não importa a situação que você esteja. Então super recomendo Estrela Amarela, de Jennifer Roy.